Paz do Senhor. Qual a definição do deserto? Dá a entender, né, pela definição que eu pesquisei, carência, fracos, né? Simboliza perdedores. Para Deus não é isso. Deserto simboliza força. Para Deus, deserto é capacitação. O deserto, o Senhor nos coloca para passar pelo Enem, um vestibular, entrar na faculdade e sair com diploma. Então, se você está no deserto, como Davi estava, fugindo do seu filho Absalão, que eu creio que não teve golpe pior, afinal de contas era seu sangue, mas foi filho que fez isso. Então, quando a gente passamos por alguma outra situação no deserto, seja uma traição, seja uma enfermidade, não é para a gente se desesperar. Jesus foi traído por Judas, mas teve uma atitude triunfante, venceu na cruz do Calvário. É fato que eu não estou, nem eu nem você, se comparando com Jesus, mas é um exemplo, para a gente entender que depois que passamos pelo deserto, a vitória chega. Não esqueça, é um aprendizado, é um Enem, é um vestibular, para entrarmos na faculdade, para sairmos com diploma e sermos vitoriosos. Amém? Hoje vamos falar em 2 Samuel 16, do 1 ao 14, onde o tema é: os oportunistas aproveitam as situações contrárias. Infelizmente, tem aqueles oportunistas que se aproveitam quando você está no deserto para acusar, para criticar, né? Para fazer tanta coisa, para julgar, para apontar sem saber o que está acontecendo. Mas você continua firme. Você continua adorando o mestre e fica na tua posição de soldado, porque tem galardão. 2 Samuel 16. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras e ali se encontrou de repente com Ziba, o empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passa, com 100 cachos de fruta fresca, em odres cheio de vinho. Aqui diz que Davi se encontrou com ele de repente, com todos esses presentes. De repente acontece muita coisa na vida da gente. De repente tem surpresa, de repente tem bênção, de repente tem enfermidade, de repente tem percas, mas de repente tem a mão do Senhor. Então o rei Davi lhe perguntou: o que você vai fazer com tudo isso, Ziba? Aí Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, os pães e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto. Por isso que eu coloquei o tema que os oportunistas aproveitam as situações contrárias. Ziba levou presentes para Davi na hora que eles mais necessitavam. Mas por quê? Onde está Mefibosete, o neto de seu patrão Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ele ficou em Jerusalém porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino de seu avô Saul. A gente sabe que Davi tinha entregado tudo que era de Saul a Mefibosete, que era o herdeiro vivo. E Ziba era o empregado de Saul, de Mefibosete. Mas nesse momento, o que foi que ele disse? Ele inventou uma história que lá na frente a gente vai ver que Mefibosete nem sabia que Ziba foi se encontrar com Davi. Mas Ziba aproveitou aquela oportunidade para conseguir os presentes que estava com Mefibosete, que era de Mefibosete. Cuidado com conversas paralelas, cuidado com fofoca, com a vida dos outros, porque quando alguém se preocupa em ficar o tempo todo falando de alguém, é porque tem interesse. E veja que aqui Ziba inventou isso. Aí o rei disse a Ziba: tudo que era de Mefibosete é seu. Ziba respondeu: eu me curvo diante do meu rei e Senhor, e que eu sempre possa agradá-lo.
tinha acabado de ganhar presentes do rei. Ele era empregado de Mefibosete, mas agora, por mentira, por aproveitamento, né, um oportunista conseguiu. Tenha muito cuidado com quem bate nas suas costas, com quem se senta em mesinha de roda de escarnecedores para falar mal do próximo. Se o próximo não tem ali, está vivendo a vida dele ou a dela, existem maus intenções aí. E foi exatamente o que Ziba fez. Levou os presentes, armou e conseguiu. Quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim, Simea, filho de Gerá, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Entendeu o tema? Primeiro foi Ziba, um oportunista. Agora, Simea aqui, que era da família de Saul, quis se vingar, aproveitando de Davi porque estava no deserto. Você entendeu que eu disse que deserto é lugar de Deus te aprimorar? Não é para você se desesperar. É para você adorar, pedir calma e prudência a Deus. Simea começou também a jogar pedra em Davi e nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado pelos homens e pelos guardas pessoais. Veja que uma ordem de Davi e Simea era morto. Ele amaldiçoou Davi e disse: fora daqui, assassino criminoso. Você tomou o rei de Saul, o seu Deus está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o rei ao seu filho Absalão e você está arruinado, seu assassino. Davi não tomou aquele reino de Saul, era propósito de Deus. Mas a família não aceitava. E agora um dos parentes longe de Saul, parente bem distante, estava aproveitando aquela situação da desgraça de Davi, da humilhação, para um oportunismo, né? Para escarnecer diante de Davi. Quanto se aproveita de quem perde as coisas, de quem está em uma situação bem vulnerável, que já teve uma posição bem elevada. São os oportunistas. Mas Deus permite. Mas depois, não te preocupa não, que a bênção vem dobrada. Que depois que tudo isso passar, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Veja a atitude de Davi. Então Abisai, cujo irmão era Zureia, disse ao rei, isso é um rei que ia com ele: porque o Senhor permite que este cachorro morto o amaldiçoe? Deixa que eu vá lá cortar a cabeça dele. O rei disse assim, um rei que estava acompanhando ele: por que o Senhor permite isso? Esse homem te amaldiçoando, te chamando de assassino. Mas Davi era um homem prudente, mesmo sendo de guerra. Aquele momento era para Davi ter mandado matá-lo. Afinal de contas, estava no deserto, seu filho querendo matar ele. Mas o deserto é a hora de orar. E quando se está na direção de Deus, tem calma e tem orientação de Deus, viu? Você, filho de Zeruia, não tenha nada a ver com isso. Davi disse: olha, rei, tu não tem nada a ver com isso. Respondeu o rei a Abisai, seu irmão Joabe. Ele respondeu a Abisai e ao irmão dele, Joabe: se foi o Senhor Deus quem mandou que este homem me amaldiçoe, quem tem o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso? Olha que coisa forte. Davi disse: se foi Deus que mandou ele aqui, ninguém tem o direito de fazer ele parar. Eu acredito que ali Davi lembrou daquelas profecias quando Natã foi falar com ele. Quando ele tinha pecado com Betseba, ainda tinha mandado matar Urias. Deve ter passado um filme na cabeça dele. A Bíblia não diz, sou eu que estou falando. Porque ele reconheceu, isso pode ser o Senhor. Porque ele sabia que o Senhor tinha dito que o pecado dele estava perdoado, mas que ia cobrar dele. Davi disse a Abisai e a todos os seus oficiais: se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficaria admirado se este membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo? Ele disse: olha, meu filho quer me matar. Por que eu vou me admirar com que esse homem está me xingando e me amaldiçoando? Deixa este homem em paz. Deixa que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor quem mandou fazer isso. Olha que coisa interessante. De um homem forte, prudente, numa hora tão difícil. Na hora que ele estava fugindo no deserto do seu filho. Mas ele deu uma resposta concreta, equilibrada, mansa, coerente. Quando a gente está na direção de Deus, a gente fecha a boca,
Quando a gente está na direção de Deus, que o médico diz que não tem mais jeito, a gente vai orar. Quando a gente está na direção de Deus, que tem apontação, conversas paralelas com o nosso nome, a gente fica só adorando Deus. Porque o Senhor sabe por que tudo aquilo. E foi o que Davi fez. Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê alguma bênção em lugar destas maldições. Não é lindo? Ele está me amaldiçoando. Estou passando por tudo isso. Mas pode ser que Deus me abençoe. Sabe o que é isso? É no meio da dor ter fé e esperança. E é o que Davi teve e ensina a mim e a você. Então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Simé também ia ao lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras terra em Davi. Pensa que situação. Davi com a dor, com a tristeza, com a angústia, e esse homem atrás jogando pedra e amaldiçoando ele. Deserto acontece de tudo. Mas deserto é um aprimoramento do Senhor. Deserto é para te aprovar. Fica só adorando e fecha a tua boca. E se você ficar na posição como Davi ficou, pode ter certeza que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Aí o 14 para terminar. O rei, todos os seus homens chegaram muito cansados ao rio Jordão e descansaram ali. Veja que ele chegou cansado, esgotado. Mas Deus estava com ele. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Quando a gente é fraco é que é forte. Aleluia. E o poder de Deus estava com Davi. E está comigo e contigo. Para terminar, aqui tem tudo a ver com Absalão. Provérbio 16, 18. O orgulho leva a pessoa à destruição e vai fazer cair na desgraça. E vai fazer... Aqui, vou ler de novo. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Absalão era orgulhoso e vaidoso. E tudo que ele estava fazendo, ele ia cair na desgraça. Não imite o mal, não. Não imite a injustiça, por mais que você esteja no deserto. Porque quem chora hoje, grande é a alegria amanhã. Deus é justo. Deus estava com Davi e está conosco. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.